Ok, bem-vindo a mais a esse podcast. Temos mais um tema para ser desenvolvido hoje. O nosso tema de hoje tem a ver com a questão da criação de pequenos negócios e a ajuda que as instituições que cedem crédito fazem para que nós, de alguma forma, conseguimos progredir, né? E temos aqui como nosso convidado o Dr. Jackson. Então, bem-vindo ao nosso Ice Podcast. Muito boa tarde e muito obrigado, Engenheiro Sapato, pelo convite. Certo. Então, pronto, uma vez que, lembrando que esse é um podcast que, pronto, nós podemos falar de tudo um pouco, né? Mas, acima de tudo, temos um objetivo, que é mesmo passar a informação. Né? E o objetivo do desenvolvimento desse podcast especificamente é mais pela quantidade de pessoas que têm ideias, porém não têm dinheiro. E o processo contrário também acontece. Muitas das vezes eles têm dinheiro, porém não têm ideias. Então, vamos analisar aqui estes aspectos e de que forma as instituições conseguem ajudar para podermos avançar com o país. Porque, afinal de contas, o país só avança se nós todos caminharmos com passos largos. Não é isso? Realmente. É verdade. Bom, realmente é um tema bastante pertinente, sobretudo no contexto econômico em que o país está a viver, a falta de emprego na juventude, o apelo constante do executivo para apostarmos no empreendedorismo, no autonegócio, no autofinanciamento. Quando nós falamos de microcrédito, nós estamos a falar de um segmento da economia direcionada sobretudo para pequenos empreendedores, sejam eles formal como informal, e pequenas empresas. Okay. O Dr. Jackson já avançou, já foi bem distante. Opa! Beleza. Primeiro, Dr. Jackson, o que é que achas da juventude angolana? Ela tem vontade de trabalhar? Tem. Nós temos uma juventude com sede de crescer, sede de trabalhar, sede de ajudar o país a crescer. Okay. Mas pronto, além disso, né, apesar deles terem essa sede grande de poder avançar, sentimos que ou eles não estão a fazer o suficiente para conseguirem empreender ou alguma coisa parecida, ou alguma coisa está a falhar. O que é que nós podemos, assim, ao nosso nível, fazer para que o processo se inverta? Doutor, bom, para essa questão eu levanto dois paradigmas. Certo. De um lado, nós temos aquela juventude com sede de crescer, aquela juventude com vontade de trabalhar, com vontade de empreender. De outro lado, nós temos aquela juventude que tem sede de crescer, sim, mas não no melhor caminho, ok? Aquela juventude que está preocupada com imediatismo. E muitas das vezes nós, enquanto instituições financeiras ou o governo em si, tem programas para apoiar essa juventude. O que falta, se calhar, é, na minha ótica, mais sensibilização, ok? Mais sensibilização, passar a informação na juventude que quando é feito um programa de financiamento, este programa tem que ser bem dirigido, ok? O que nós vemos muitas das vezes é o inverso, ok? Quando eu toco nessa informação, nessa sensibilização, é constantemente há vários programas que nós temos exemplos que o governo fez ou que as instituições financeiras bancárias vão pondo os seus produtos financeiros no mercado. E, bom, o pessoal que recebe esse financiamento muitas das vezes não é a população certa ou não é aquela camada da juventude certa. Exato. Então, no caso, pronto, na visão do doutor, falta-nos um pouquinho de sensibilização, no sentido de todo mundo saber que é possível seguirmos para frente
com estes e estes passos. Doutor Sapato, eu vou dar um exemplo. Eu, se não estou em erro, em 2022 ou em 2021, há um programa do governo PREI, que é o Programa de Reconversão da Economia Informal para Formal. Para formal, sim. Estivemos reunidos no mercado do Paz, que aquilo era uma forma de a gente pegar as vendedoras do mercado do Paz, que estão no informal, e levá-las para o formal. Certo. Mas o que a gente notou é que aquilo encheu. Aquilo houve um alvoroço da população. Aquilo, tanto vendedores como não vendedores, tanto aqueles que têm como aqueles que não têm, todo mundo seguiu esse programa. Okay? Todo mundo seguiu esse programa e o pessoal todo só queria 7 milhões. Em diante, ou seja, tanto o pessoal que não tem capacidade de reembolso, que queria 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões, o pessoal que muitas das vezes aquela senhora que vende o bombom, vende peixe seco, só quer 200 mil, ela só quer 200 mil para aumentar no seu fundo de maneio, ou então acrescentar no seu negócio. Então, eu creio que falta mesmo ainda sensibilização, doutor. Falta mesmo sensibilização. Mas a questão também dos planos que nós fizemos, porque pronto, né, eu também sinto que existe aqui um outro cenário que é, muitas das vezes nós criamos planos e quando o dinheiro vem, nos cedem um crédito, os planos mudam completamente. Acabamos por aplicar. O que é que falta realmente? Será que precisamos de mais... planos mais consistentes antes de ter o capital, antes de pedir um crédito ou antes de ter um input financeiro? Doutor, eu creio que uma boa parte da juventude tem esse plano, tem esse projeto muito bem elaborado, ok? Ele tem esse projeto. O que acontece muitas das vezes se calhar eu vou usar um termo assim meio específico, é a emoção, se calhar, porque são 40 milhões, eu tenho exemplo de um programa agora, Bina FM, 40 milhões, se calhar o jovem, os 40 milhões ele nunca viu na vida. Esse é um outro problema. Doutor, eu ainda continuo sempre a bater na tecla mesmo da sensibilização. Vamos apostar na educação financeira da nossa juventude, porque é muito dinheiro que o executivo põe à disposição, muitas das vezes, e esse dinheiro, às vezes, é mal canalizado. Ou se calhar cai em mãos de pessoas erradas, ou então se cai em mãos de pessoas certas, esse pessoal às vezes fica meio receoso, ou então quando cai os 40 milhões, a primeira coisa que ele vai pensar é viatura ou casa. Okay, vamos já chegar daqui também. Ok, então prontos. Nós como a Força Nutriz, porque eu sinceramente acho que a nossa crise é grande. Muito. E eu olho para cenários dessa natureza e opto sempre pelo caminho mais simples, que é sair, pronto, ir para fora do país, né? Me parece ser a solução mais rápida. Então, junto aqui algum capital, vou para fora, começo a ganhar uns 1.000 euros ou 800 euros, que hoje em dia, na nossa conversão em kwanzas, acaba por ser muito dinheiro. E fui, pronto, deixo tudo para trás, a minha família e pronto. Nós achamos que esta aqui, se calhar, é a solução. Mas como jovens com força de vontade, eu acho que devíamos fazer um bocadinho mais. E do lado das empresas pronto, que ajudam nesse processo, deviam também optar por aquilo que o Dr. Jackson acabou de dizer, que é sensibilizar o suficiente para que nós tenhamos a consciência de que teremos que devolver esse valor e poder entregar. Doutor, a minha pergunta é exatamente o seguinte: se vamos analisar o primeiro facto. Até que ponto um jovem com ideias deve prosseguir para o primeiro negócio? Ou seja, um jovem que só tem ideias, como é que ele vai criar um negócio? Qual é o procedimento? Bom, para a nossa realidade é meio complicado, porque
Tanto as instituições financeiras não bancárias como as instituições financeiras bancárias, dificilmente eles cedem crédito para quem ainda não tem um negócio. Se cederem crédito para quem ainda não tem um negócio, então eles pedem, como é que se diz? Alguma documentação de lei e pedem uma garantia que terão esse dinheiro emprestado de volta. E para isso solicitam sempre um avalista. Então, levantamos aqui mais ou menos jovens com ideias, mas sem um capital na nossa realidade ainda é mesmo muito complicado. Mas de que forma? Porque aqui temos um outro problema. A maior parte dos jovens só tem ideias, não tem dinheiro. E não obstante a isso, infelizmente, ele não tem... Pronto, vivemos num cenário difícil, né? Não tem casa para poder colocar como hipoteca, não tem carro para poder colocar como hipoteca. Não tem nada de valor, exceto as suas ideias. Para esse fica muito difícil as instituições financeiras e não financeiras garantirem alguma coisa para ele. Sim, fica muito difícil, mas ainda tem uma pequena chance. Que, por exemplo, eu conheço instituições financeiras que solicitam um avalista. Ok. Um avalista é um codevedor. Okay. Se por acaso a pessoa que solicitou o crédito falhar, então essa pessoa paga. E essa instituição solicita este avalista que seja um funcionário público que ofere os seus salários no banco público, que é o BPC. Então, para essa juventude que só tem ideia, ainda tem essa pequena chance. Okay. Quer dizer, a única forma... Sim, porque complicado. Porque para as instituições financeiras não bancárias no país, na sua maioria são privadas. São de pessoas singulares que investem o seu dinheiro, então esperam um retorno, sim. Então, uma das formas é um avalista. Se por acaso. Isso também é para evitar que a pessoa que receber esse financiamento não vai esbanjar assim. Ele vai ter consciência, olha, se eu não investir com este dinheiro, quem vai passar mal ou é o meu pai que é pensionista, ou é a minha mãe, ou é o meu irmão que é um funcionário público que estará a pagar esse crédito. Nós temos exemplo de um jovem, ainda na senda do programa do PREI. O jovem veio, solicitou 500 mil kwanzas. A gente cedeu, pedimos um avalista, trouxe o tio que é um pensionista do BPC. Cedemos. Doutor, ele recebeu em novembro do ano passado para pagar em 12 meses. Até hoje nunca fez nenhum pagamento. Desapareceu. O tio é quem está a pagar o crédito. E tivemos relato que o jovem andava por aqui pela cidade a pensar que os 500 mil nunca iria acabar. Ou seja, não investiu. E quem está a pagar o crédito é o tio. Okay. É a situação complicada. E mostra claramente a seriedade da juventude que nós temos, infelizmente. De um lado temos jovens que não têm trabalho, de um outro lado temos também os mesmos jovens que também não são sérios em termos de cumprimento de... Verdade, doutor. Nesse mundo financeiro onde a gente vai financiando esses projetos, 90% daqueles que nós financiamos, ninguém está a pagar o seu crédito corretamente. Quem está a pagar são os avalistas. Ou seja, ele esposa. E a maior parte são jovens. São jovens. São jovens. A ser difícil ajudar. É difícil. São jovens na sua maior parte. Mas ainda creio que existe muita juventude que concede. Temos alguns exemplos de bons jovens que fizeram o primeiro crédito. Olha, só para reforçar, nós temos um programa ou um pacote de crédito com taxas bonificadas, onde a taxa de juros é 1,68, ok? Então, aquilo é uma taxa em conjunto com o Estado. O Estado paga uma boa parte dos juros. Então, a taxa de juros é 1,68, é muito baixa. É mesmo para ajudar a juventude, sobretudo que estão no informal para o formal. Então o Estado achou melhor a taxa de 1,68. Acho que está facilitado. Agora vamos avaliar o outro cenário diferente, em que
é um jovem que tem capital financeiro, porém não tem onde aplicar. De que maneira é que, pronto, nós, pela nossa experiência, obviamente, podíamos lhe ajudar aonde? Ele já tem dinheiro, né? Nesse caso, ele não precisa de um crédito, ou não precisa de nenhum input financeiro, ele já tem, só precisa de criar uma estrutura de negócio. Alguma ideia de negócio de onde aplicar e ter já rendimentos já um bocadinho rápido. Eu sou de opinião que nós, juventude, optemos por negócios que muitas das vezes são tidos como desprezíveis. Okay? Ok. Negócios pequenos, ok? Boa. Atendendo à realidade, à realidade da província ou do país em que nós nos encontramos. Projetos de grandes envergadura, onde exige muito esforço, onde exige muito valor, é muito arriscado, na minha ótica. Desculpa. Eu aconselho a juventude a pegar projetos pequenos, ok? Barbearia, se calhar, como dizer aqui, rolotes para fast food, comidas rápidas. Hoje em dia nós estamos num corre-corre, onde a gente já não consegue ir para casa almoçar, ou então ir para um restaurante pagar um prato 5, 7 mil kwanzas. As comidas rápidas são as mais viáveis. Bom. Aqui na nossa província, se calhar, comida caseira, doutor. Comida caseira, com preço razoável. Hoje em dia, todo mundo, aí, se calhar, quer comer um bom fungo, um bom calulu, comidas caseiras. Eu creio que Funciona perfeitamente. Funcionam. Ok. Funcionam. Então, jovens, tem aqui umas grandes ideias para quem tem dinheiro, porém não tem onde aplicar. Pronto. O crédito, a questão do crédito, por exemplo, né, que é cedido para um jovem, cobre ou então, depois de lhe ser cedido, ele consegue fazer algum negócio caso o jovem tenha juízo? Claro, não me refiro nesses que estão a comprar carro, claro. É um jovem com juízo que não compra carro com crédito. Sim, doutor. Geralmente o crédito é dado consoante a necessidade e o projeto do beneficiário. Sim. Para as instituições financeiras de microcrédito, que é vocacionada para pequenos empreendedores, que são créditos pequenos. Sim. E variam de quanto a quanto, já agora, doutor? Bom, vai de 100 mil para 7 milhões. Opa. Sim, para 7 milhões. Bom, e um outro segredo que eu se calhar quero revelar aqui à juventude é para quando a gente vai solicitar crédito, sobretudo as instituições financeiras não bancárias de microcrédito. É bom sempre pedir crédito pequeno para curto prazo. Ok? Porque se a gente pedir 7 milhões para pagar em 24 meses, vamos supor que são 2 anos, no final de tudo o cliente paga mais. Vou só dar um exemplo. Se um cliente vai para uma instituição financeira não bancária, em que a taxa de juros é 7% sobre o valor solicitado. Se ele solicitar 100 mil e quiser reembolsar esses 100 mil no mês seguinte, ele só vai devolver 107. Se ele quiser devolver esses 100 mil em 2 meses, no final de 2 meses vai devolver 114. Se quiser em 3 meses são 121. Percebi. Então vai subindo. Então eu aconselho sempre a juventude a solicitar valores pequenos, curto prazo, trabalha. Se precisar novamente mais tarde, vai para lá, recebe de novo. Sempre valores pequenos. Só que nós muitas das vezes queremos valores altos, ok? E que muitas das vezes é complicado. E por outra também tem que fazer um plano, né, antes de pedir o crédito, né? Sim, tem que ter um plano muito bem estruturado, doutor, muito bem estruturado, onde aplicar o dinheiro, que mercadoria vai ou qual é o tipo de negócio, fazer um estudo sobre o meio em si, okay, se vale a pena aplicar esse negócio nessa realidade, não vale a pena. Então é um estudo de viabilidade que a pessoa faz bem estruturado. Se precisar de ajuda de alguém, pede sempre ajuda, opinião, sondar a região em si, os vizinhos que estão naquela redor, se vale a pena ou não. Verdade. Doutor, para o último cenário, o dinheiro do crédito
pode-se construir com ele. Você pode construir uma casa, comprar carro, do jeito que a juventude infelizmente faz. Pode ou não pode? Ou não deve? Não deve. Não deve. Não deve. Pela experiência que a gente tem, não deve. Doutor, essa coisa dos 40 milhões 40 milhões parece que é um grande problema. é um grande problema. Tenho exemplo de pessoas que conseguiram os 40 milhões. Ok. E deram um período de carência de 1 ano. Depois de 1 ano, então, tinham que começar a... Período de carência é o momento antes de começar a pagar. Antes de começar a pagar. 1 ano? Sim, foi 1 ano que deram. Foi Um ano. Tempo. Tá. É muito tempo. Conheço jovens que, vamos dar exemplo do não fazer o estudo de viabilidade. Foi aplicar na madeira. Epa. Todos os 40 milhões foi. Depois surgiu aquela, fecharam O o processo. processo das madeiras. Ele está encurralado, ok? Está encurralado. Mesmo que vender um outro carro que ele comprou, não vai cobrir aquilo, porque depois de um ano tem que começar a pagar. Onde é que vai sair o dinheiro? Pois. Então, Porque agora ele já não vai devolver só 40 milhões, vai devolver uns 60. 60 por aí, Yeah. 70 por aí. Então, eu creio que quando a gente vai solicitar um crédito, temos que meter bem os pés no chão, porque nós, a juventude, às vezes, não. Vou pedir um crédito, às vezes o teu projeto só necessita no máximo de 20 milhões. Mas tu vais pedir o de 40 milhões. Depois, você já meteu em mente, vou conseguir os 40 milhões, 20 milhões vai no negócio, 10 vou comprar uma casa, e outro 10 se calhar vou comprar um carro ou 2 carros, ou vou mandar os filhos para fora. E você esqueceu que se calhar os 20 milhões que vai no negócio, o negócio não vai render o lucro ou que vai conseguir dentro desse período de carência. ok? E são 40 milhões, pouca coisa. Contudo, não deve. Não deve. Eu aconselho realmente a juventude, tenho um projeto, conseguiu o crédito, investe mesmo no crédito, nem que for de andar de culpa-pata, anda de culpa-pata, mas estás a trabalhar forte para o teu negócio crescer. Okay? E o mais importante é devolver o valor. Para devolver o valor, porque como se diz? Como se diz? O boi só cresce na presença do dono, né? Na presença, exatamente. Então, vais andar de culpa-pata, vais ralar, vais trabalhar forte, vais controlar o teu negócio. Lá mais para diante, 1, 2 anos, quando começar a surtir o efeito, podes comprar o V8. Exatamente. Não, plenamente de acordo. Então, nesse caso, eu acho que está nos faltando um bocadinho de juízo. Vamos assim mesmo dizer, né? De forma franca. Está nos faltando um pouco de juízo. Falta-nos. No sentido de entendermos que crédito não é algo de brincadeira. Não é. Não é de brincadeira. Senão, quem vai pagar aquilo são os familiares. E tanto a banca como as instituições de microcrédito são empresas privadas que querem o retorno do valor investido. Exatamente. Então... Exato. Doutor, o que é que nós podemos... o que é que nós podemos fazer para nos tornar independentes financeiramente até os 40? Pelo menos porque a intenção é trabalhar antes desse período, trabalhar muito, né? Até os 40 anos você só quer viajar já para Las Vegas. Acho que seria essa a ideia. O que é que nós devemos fazer? Será que precisamos mesmo de créditos e tal para conseguirmos subir um bocadinho? Crédito. O crédito, na minha ótica, doutor, é para pessoas que necessitam de aumentar, se calhar, o capital. Não aconselho muito pessoas que vão começar agora já a solicitar um crédito. Ok. Cenário interessante. Tenta ralar, se calhar tenta pedir um empréstimo, não num por 2, né? Que também, obviamente, é um problema. Também é um problema, ok? Tenta, se calhar, se tiver um meio de ter alguma coisa para começares um negócio aos poucos, vai começando, lá mais para adiante, se precisares de 100, 200 mil para aumentar o teu fundo de maneio, solicitas, mas para quem vai começar agora não aconselho muito.
Não aconselho muito porque já logo no princípio já vais ter dívida, ok? E para instituições financeiras, bancárias, e se for um crédito que não tenha o convênio com o Estado, no mês seguinte começa já a pagar a primeira prestação. Não tem mais período de carência nem nada. O período de carência são esses projetos do INAPEM, que tem a mão do Estado, que o Estado dá. Agora, para as instituições financeiras não bancárias e para muitos dos bancos, no mês seguinte, ou então depois de um mês no máximo, ou depois de 1 ou 2 meses, começa já logo a pagar. Isso o negócio ainda não tiver a render como tal. Então, começaste um negócio, já vas à falência com dívidas. Já vai Realmente. com dívidas. Então, é melhor sempre... E chegar aos 40, né? De forma independente. Sim, eu acho que se começares um negócio com capital próprio, com muita luta, muita força, foco só acima de tudo. Com a adversidade do país, ainda conseguimos chegar aos 40, se bem que é meio difícil. Nós que não temos heranças, é difícil. Mas achas que tem algum tipo de negócio que, quando aplicado, por exemplo, aqui em Angola, você consegue chegar nesse período e de dar uma pausa e dizer que posso simplesmente viver de iates, ou então viver nos iates, né, em termos de viagem, sem ter que se preocupar muito com a questão estrutural do negócio, porque o negócio em si já está a render, o imobiliário? O doutor acha que essa é uma solução? Bom, o imobiliário. A questão de casas, né? Essa questão a questão da imobiliária no país, ok, é um negócio bom. É um negócio bom porque as nossas políticas habitacionais não são das melhores. Não são das melhores. Então, para quem tem força e construir vários imóveis pelo país, sim. Essa pessoa consegue. O problema é, então, conseguir os fundos para construir esse império todo, antes dos 30 anos, porque o material de construção, cada dia que passa, está aumentando. Vai aumentando. Indo para a nossa realidade cá na província em que nos encontramos, onde tudo é difícil. Então, se for para construir muitos imóveis, também tens que ter um bom fundo para construir. E onde conseguir esse fundo antes dos 30? Que é cenário complicado. Cenário complicado. Mas é um bom negócio imobiliário, é um bom negócio. Já que as nossas políticas habitacionais não são das melhores, então a gente aproveita essa fragilidade do Estado para empreender nesse local. Eu estou de acordo. E eu sempre costumo dizer que a desorganização que o próprio Estado em si tem, os mais vivos estão a aproveitar realmente. Eu por acaso conheço putos que eles por semana têm 2, 3 milhões. Honestamente falando, são pessoas que sangram todos os dias e você não tem como lhe dizer que não faz isso. É verdade. Olha, são putos que não dormem. Eu até quis, ultimamente, só falta de um tempinho. Eu quero perceber mais ou menos como é que funciona esse mundo das tecnologias. O mundo digital. Olha, tem tanta gente a ganhar dinheirão nesse cenário. Eu sou esses relatos. Não, tem... Mano, esquece. Só os relatos. Nessa questão... Se calhar é um bom negócio até aos 40. Esse mundo financeiro... mas pronto, é só com... Também, olha, pode te aposentar cedo. Este é um cenário que realmente funciona, mas do nosso lado ainda precisamos, se calhar, de um bocadinho de mais palestras para ensinar ao pessoal como funciona. Porque isso também, feliz ou infelizmente, funciona melhor se haver um aglomerado. Okay. Tipo eu, o Dr. Jackson e etc. Vamos a trabalhar nisso. E quanto mais pessoas estiverem no cenário, melhor. Mas se calhar um dia desse vamos criar um tema relacionado à matéria. Só não sei se essa problemática do mundo digital chegou um tempo, acho que há um mês atrás era febre os cartões Visa do Banco Bay. Okay? Os cartões Visa. Já que estamos a falar do primeiro emprego e tal, sim, realmente, na verdade, eles estavam a investir um bocadinho em criptomoedas.
e precisa de divisas para poder aplicar. O que acontece é, este mercado financeiro ora sobe, ora desce. O problema é, se ele baixar, investir 100, quando subir, você pode tirar, por exemplo, 1.000, 2.000, e às vezes, as pessoas que apostam mais, por exemplo, tem logo 10.000, ele investiu só 100, mas Só tem 100. 10 mil dólares. E aí essa oscilação, eles aproveitam, na verdade, desse pico para poder ter capital. Realmente funciona, isso é um fato. Bom emprego para te aposentares aos 40 anos. Exatamente. Então fica já aqui a dica também. Este é um cenário bom. Agora, doutor, a próxima questão é exatamente. Temos um amigo com 1 milhão de kwanzas. Somente, né? Eu já lhe disse que era pouco, claro, para conseguir investir. Mas ele insiste que, prontos, se calhar tem sempre alguma coisa para fazer com 1 milhão para poder revitalizar o negócio. E o doutor abordou bem a questão, principalmente a parte em que mencionou que pode utilizar pequenos negócios para poder alavancar um bocadinho. Tem um especificamente que podias lhe aconselhar? Vou pegar a nossa realidade cá de Menong. Menong, se nós andamos, empresas privadas são poucas. Pouquíssimas mesmo. Mas faz só um estudo nas cônicas. Cônicas, sim. Tem muitas cônicas. E na sua maioria tem 2, 3 funcionários dentro. E não são proprietários, são funcionários. Então eu comecei a ver que cônicas aqui dá mesmo. Dá mesmo como. Dá. Porque é muita cônica, uma atrás da outra. Mas. Sempre me perguntei também isso. Realmente. Cônica, mano. Cônica são 10 kwanzas. E você não vai encontrar máquinas impressoras grandes. Não. Essas pequeninhas mesmo, um computador básico, uma mesa, estão mesmo ali. Não fazendo. Quando puxaram tem um cunhado que vinha de Luanda passar aqui 2, 3. Ele ficou disse, pô, daqui tem muita cônica e é muito funcionário dentro dessas cônicas. Por mais que o proprietário paga 10 mil a cada um, são 30 mil de salário. Quer dizer que essa cônica faz mais de 30 mil. E se fores para lá, se calhar aquilo nem tem 1 milhão investido aí dentro. É só uma impressora e um computador segunda mão, tudo. Mas eu tenho a impressão de que essas cônicas são tudo fachada. Existe um outro negócio a rolar por trás e ele mete a cônica ali para passar em frente. Tenho essa impressão, porque imagine só, doutor, se pagas, eu não acho que ganham menos de 10 mil, acho que devem estar nos 15, sensivelmente. Não, 15 hoje é em muito. dia... 15 é muito. 15 é muito. 12. As trabalhadoras de casa ganham quanto? 20 mil. Essas ainda ganham bem. 10 mil são 30 mil. Nesse caso, se chegar, ele teria que fazer muitas cópias para poder chegar. Depois é preciso gastar tinteiro. Só que eles hoje em dia utilizam aquelas tintas. Sim. Tudo bem, já diminui o custo. Mas ainda assim, pronto. Eu prefiro dizer que fazem isso desse jeito deles e ponto. Só aqui em frente a esse colégio aqui no Pitágoras. Doutor, tu entras numa cônica simples, aquilo está cheio, está abarrotado. Sim. Não, essas cônicas funcionam realmente. Sim. Está muito cheio. Então, nessa via do BPCE, cada cópia a cores, o bilhete é 200 kwanzas. 200. Okay? E no banco, para levantar, sobretudo no banco público, para levantar o dinheiro, tem que ter cópia acolorido. 200 kwanzas. 200. Na loja é interessante. Com 1 milhão, investes aí, se calhar só vais investir 300 mil. Edvalho, então não me pergunta mais. Já tens onde aplicar o teu dinheiro, se calhar tá bom? Uma coisa sai. Então, cônica seria uma opção viável. Sim, seria uma opção viável. A outra que se calhar não aconselharia muito, mas que também vai, é um bar. Um bar. Se bem que o bar a pessoa ganha por grades 500 kwanzas por aí, é pouco, mas... E a questão da organização da estrutura, porque também tem aqueles que conseguem com pouco algum negócio, sim. Depois vem lá a nossa estrutura governamental GT e fecha. Como é que o cara vai lidar com isso? Porque é muito complicado, ele já ralou para ter os 300,
Às vezes foi para uma instituição não bancária, solicitou os 500 mil, criou a estrutura dele de negócio, não tem dinheiro para pagar impostos. Sim, No entanto, ele começa e depois vem essa estrutura e fecha. Tá. a semana foi na quinta-feira. Há um senhor, acho que ele gasta, aquela da discoteca Vissone, ele faz sandálias. Na quinta-feira a AGT passou, o pessoal da AGT lá, e ele esteve a reclamar. Bom, eu fiquei a olhar, pá. A AGT mesmo está à procura de fundo em qualquer sítio. Em qualquer sítio. Enfim. Depois atravessaram a estrada, foram num senhor que acho que faz cópias, que vende saldo, também foram para lá. Eu disse, uau! Isso é complicado, ou seja, o nosso Estado, ao invés de facilitar, ainda está a matar mais o pequeno. Mas também não achas que de alguma forma... Porque, assim, tem dois problemas aqui. Precisamos estar organizados. Sim. De facto. Agora, o problema são os meandros da própria organização, que está complicado. Tá complicado. Porque eu não acho que um cara... por exemplo, daquele, né, que está nos sapatos e tudo mais, consiga, por exemplo, pagar o imposto de selo, que ele é obrigado a pagar, claro. Sim. Depois vai fazer contabilidade. Um contabilista cobra no mínimo o valor anual dele são 250 mil. Ele vai ter como pagar isso? Sim, realmente, doutor, esse problema dos impostos. E a instituição que ajuda na cedência do crédito não tem como ajudar nesse cenário? Emprestando, por exemplo, um contabilista que vai ajudar não só na revitalização do próprio capital, como no pagamento dos impostos, por exemplo, ou então redigir um documento de que este está a começar, alguma coisa parecida. Doutor, isso eu vou pegar a própria que o doutor disse, nós precisamos de nos organizar, precisamos de nos organizar. Na maior parte das vezes, as instituições de cedências de crédito são privadas. Sim. Então, eles não vão ceder os seus contabilistas para essas pessoas. Tem que se pagar alguma coisa. E, bom, então, o que tem que se fazer aqui é encontrar um meio termo, sobretudo o nosso Estado ver em que ponto, ou quais são as empresas que serão taxadas e as que não serão taxadas, porque mesmo as vendedoras do mercado do paz, quando saem do informal para o formal, eles têm que ir para a AGT solicitar uma carta de não devedor. Okay? Isso quer dizer que a partir daquele momento que eles solicitam aquela carta, passam já a ser devedores da AGT, okay? Já entram no formal, já começarão a pagar alguma coisa. Agora, sim, então, às vezes eu fico a achar, mas como é que a senhora que está lá no mercado do paz, que vende peixe seco, que vai buscar no Namíbia, se calhar, como é que você quer dar mais esse encargo de pagar imposto? Okay? Então é meio complicado. Esse programa do Estado que eu veio para muito bem para nos organizarmos, sim. Mas só que do outro lado nós vamos matar essa senhora que vende bombom, porque ela agora tem que começar a pagar dívida, e a partir do momento que ela vai para a AGT, lhe dão essa carta de não devedor, vão lhe dar o crédito, ela fica já no sistema. Mais tarde ou mais cedo, um dia, se ela quiser uma coisa na AGT, ela está acumulando dívidas. Sim. Então, é a solução NIF. Então ela está acumulando dívidas. E um dia, mais tarde ou mais cedo, vão lhe cobrar. Infelizmente. Como nós infelizmente só pedimos 30 minutos da parte do doutor. E já acabamos de ultrapassar aqui o limite. Por acaso estou mesmo atento. 133. No entanto, foi uma conversa super agradável. Tenho a certeza de que com a tua narrativa conseguiste espelhar aqui para os mais novos como começar, porque o mais importante, eu acho que a solução não é sair fora do país, não concordo com isso, sai quem quiser obviamente, mas eu ainda acho que é na desorganização onde existe a organização, ou seja, nós vamos aproveitar, nos corrigir agora. Para que quando tudo estiver organizado, nós já estejamos bem, essa é a ideia, vamos aproveitar a desorganização, agora sair
você perde muita coisa. Eu acho que sim. É verdade, doutor. Mas quem quiser sair, vai. Que o país, que nós vamos ficar a controlar o país. Não, também, obviamente, quanto menos pessoas, melhor. Melhor. Maior será a distribuição do próprio fluxo que existe. Estou plenamente de acordo. De qualquer das formas, o nosso muito obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos juntos, doutora. Só, se tiver que falar alguma coisa, pode dizer, doutor, está à vontade. Ok, primeiramente agradecer ao engenheiro Sapato pela oportunidade de falar para a nossa juventude, aconselhar a juventude, sobretudo para pôr os pés no chão, se assim podemos dizer. Se for para solicitar um crédito, não pensar logo em valores muito altos, ok? Porque quanto mais for o valor, mais taxa, ou seja, mais no final de tudo tu pagas, ok? Vai levar mais tempo. Créditos a longo prazo é morte. Okay? É morte. Pagar 2 anos um crédito, 2 anos parece ser coisa mínima, mas são 24 meses, é muito tempo. Então, créditos pequenos, curto prazo de tempo, organiza a tua empresa. Se lá mais para frente precisares de mais 200, 300 mil, dá novamente entrada de um valor e assim somente vai indo, do que se amarrar durante 2 anos, 3 anos para 7 milhões, que se calhar os 7 milhões acabas em uma semana. Ok, muito obrigado mais uma vez, doutor. Estamos juntos. Tá bem, obrigado. Certo.